Hoje eu vou te ensinar a fazer um relatório pega cliente. Já ouviu essa expressão? Se você não ouviu, você está ouvindo agora porque eu estou criando agora. A expressão pega cliente nada mais é do que você usar estratégias e formatos dentro do seu trabalho diariamente para conseguir fidelizar o seu cliente. E neste vídeo hoje, minha filha, você não tá entendendo não. Os insights que eu vou trazer para você são poderosos e vão fazer você montar relatórios que realmente geram resultado. Vamos lá? Oi, seja muito bem-vinda, bem-vinda a este canal. Meu nome é Ada, eu trabalho com marketing há mais de 12 anos e neste canal eu trago conteúdo prático, didático, estratégico e aplicável para você se tornar um social media de negócios. Hoje eu vou compartilhar com você alguns insights que eu considero super valiosos para você montar uma estratégia assertiva de verdade. Eu sei que muitos de vocês podem achar que relatório é só para cumprir protocolo. Quem trabalha CLT ou quem já vem de um mercado tradicional enxerga o relatório como uma coisa assim, ninguém olha relatório. Pode ser que o cliente só receba o relatório, guarda lá no fundo da gaveta dele, pronto, beijos e abraços. Mas aqui não é o caso, porque para os meus clientes eu apresento os relatórios. Eu não só envio, já fui essa pessoa, não vou mentir, mas hoje eu não faço isso, por N fatores. Um deles é a qualidade daquilo que eu entrego, a percepção de valor do trabalho que eu desenvolvo dia após dia. Até mesmo uma justificativa do valor que você cobra. Você tem que entregar um trabalho à altura. Primeiro de tudo, antes de eu explicar parte do relatório em si, eu quero te trazer um contexto de como que eu faço a apresentação. A apresentação do relatório, ela acontece de forma semanal. Lá dentro da formação Social Media de Negócios, eu explico com muito mais detalhes como que isso funciona. Mas ela acontece de forma semanal, ou seja, toda semana, em um dia específico, eu me reúno com aquele cliente para levar para ele esses números. Além dessa apresentação de resultado, eu também trago os próximos passos e também eu ouço o cliente sobre como foi a semana passada para ele. Eu posso trazer um vídeo em outro momento, me aprofundando um pouco mais nessa questão das reuniões semanais, né? Porque é um período tão curtinho de tempo, mas aqui, óbvio, a gente vai focar só na apresentação mesmo dos resultados. Então, para que você compreenda, a entrega do resultado ela acontece dentro da reunião, que eu chamo de reunião de sprint. É onde dentro ali de 40 minutos, 50 minutos, a gente consegue desenvolver uma conversa, né, pegando pontos ali de importância e abordando para que semana após semana a gente possa fazer o acompanhamento. Dito isto, a gente vem para o primeiro insight, que é muito importante quando a gente fala de relatório. Quando você vai entregar um relatório, você sabe que você precisa fazer um período de comparação. Então você compara o período atual com um período X. Esse período ele pode ser a semana anterior, o mesmo período no mês anterior, o mesmo período no ano anterior e por aí vai. Exemplo disso eu tenho um cliente que todos os meses a gente tem uma semana todos os meses, em que a gente chama de semana pré-imersão. É uma semana onde é como se fosse um lançamento em que eu concentro um volume maior de conteúdo, uma estratégia específica para divulgar um produto específico que acontece todos os meses. Inclusive, ele sempre acontece na semana posterior a essa semana para imersão. E aí, quando eu vou entregar esse resultado para o cliente na semana posterior, né, na reunião ali de sprint, a minha entrega é um comparativo entre a semana atual e a mesma semana no mês anterior. Então, se a semana para imersão aconteceu de 1 a 5 de abril, mas em março aconteceu de 10 a 15, eu vou fazer o comparativo de 1 a 5 de abril comparado com 10 a 15 de março. Nas semanas seguintes, eu trago uma avaliação, né, uma análise dos dados da semana que passou comparada com a semana anterior a ela. Isso pode mudar? Pode. Isso muda de cliente para cliente? Sim. Então, eu analiso o projeto, se o cliente está em fase de lançamento, se ele está num período considerado comum, se ele vai entrar numa ação específica. Então, um outro exemplo. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, um cliente está viajando para outro país e durante 5 dias a gente vai trazer uma série de conteúdos no perfil dele voltados para esta viagem. Então, a gente vai fazer um acompanhamento e lá no dia que eu for apresentar os resultados, eu vou trazer, durante esse período, esses conteúdos XYZ, aconteceram isso. Então, eu consigo fazer esse comparativo. E eu
vou comparar com o mesmo período do ano passado. Então, esse primeiro ponto eu quero que fique muito claro para você quando você for fazer comparativos. Nem sempre vai ser a semana atual com a semana anterior, pode ser mês anterior, ano anterior, período específico de 3 meses atrás e por aí vai. É importante que você entenda todo o contexto para que você tome essa decisão e consiga fazer isso dentro do relatório. Segundo ponto, quando eu tenho já estabelecido esse comparativo, vou fazer o levantamento das métricas. Cada cliente, como eu falei para você, é um projeto específico e, além disso, cada cliente tem plataformas que ele atua. Eu tenho um cliente que trabalha em 5 plataformas, eu tenho outro cliente que trabalha em 2, tenho outro cliente que trabalha em 3 e por aí vai. Então, eu faço o levantamento das principais métricas de acordo com o objetivo. Se o objetivo do meu cliente é gerar mais leads, eu vou pegar as métricas, eu vou dar início à apresentação do meu resultado com o meu documento em cima disso. Então, eu vou pegar dados como quantidade de conversões pela automação de mensagens no ManyChat, quantidade de cliques na bio, quantidade de cliques nos stories, quantidade de respostas no direct. Então eu vou dar abertura e foco, né, dentro ali do meu documento do relatório com essas informações, porque é a principal informação que o meu cliente quer saber naquele momento. E depois disso, eu entro com as próximas métricas. Indo para o ponto 3 é justamente esse: trazer as próximas métricas, os próximos dados, que são, como eu gosto de falar, métricas secundárias. Essas métricas secundárias, elas auxiliam para que a métrica primária seja alcançada e elas estão ali até muitas vezes, né, como métrica de vaidade. Por exemplo, número de seguidores, eu gosto muito de colocar, engajamento do período, alcance, né, quantidade de contas alcançadas e visualizações dos perfis, né? Por que eu considero importante? Porque o cliente também quer saber das métricas de vaidade. Existem 2 tipos de métrica, a de vaidade e a de performance. A de performance é justamente essa que eu citei anteriormente: ativações na automação, cliques na bio, cliques nos stories. E as métricas de vaidade, que também são importantes e que contribuem muito para as métricas de performance, são o número de seguidores, compartilhamentos, comentários e por aí vai. Então eu também trago isso para o cliente para ele perceber que, ok, as métricas que eu quero que elas cresçam e que elas estejam sempre positivas, de fato estão, a gente está indo bem, beleza. Mas e as outras? A gente vai olhar só para isso? Não, a gente vai olhar para outras que são importantes também, mas que elas ficam em segundo plano. E aí, caso a métrica seja negativa, caso a métrica permaneça igual, né, ela não tenha um crescimento, uma variação positiva, eu preciso justificar, independente de qualquer coisa. E aí entra, óbvio, né, um passo anterior, que é justamente a análise dos dados, tá bom? E com isso eu vou apresentando e vou discorrendo ali como se fosse uma narrativa mesmo, né? Eu vou explicando por quê, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, porque tá assim, porque tá assado. E aí o cliente vai tendo essa compreensão de forma mais assertiva e dentro desse período eu já deixo claro: ó, gente, se vocês quiserem podem me interromper, porque aí se aparecer algum insight, alguma ideia, eu já incluo aqui pra gente sanar este problema, pra gente resolver essa questão. 100% das vezes, tá, gente? Se eu vejo que tem um problema, eu já sugiro uma possibilidade ali de solução. Você não pode dizer que o número tá baixo e tchau, fica por isso mesmo. Existe um negócio desse, né? Então, se você vê que, por exemplo, o número de cliques dos stories deu uma caída nos últimos 7 dias. Por quê? Ah, porque aconteceu isso, nananana. Possível solução: na próxima semana fazer isso, ok? Então você chega com a métrica negativa ou permaneceu igual, dá essa justificativa, né, de acordo com a sua análise e sugere ali uma melhoria, uma solução que possa resolver, pelo menos de forma momentânea, né, ou permanente, a depender do caso, a questão que você está levantando ali. Quarta coisa que eu acho que é muito importante também de estar no relatório, né, que é um insight assim muito bacana, são os top conteúdos, né? Você vai mostrar ali quais são os top conteúdos dentro das métricas mais importantes. Ó, conteúdo que trouxe mais ativação nas automações foi esse aqui. Conteúdo que teve mais alcance foi esse aqui. O conteúdo que teve mais compartilhamento, que é uma métrica que a gente está trabalhando agora para crescimento dos seguidores, é essa daqui. Então você traz ali top 1, né? Um conteúdo para cada métrica, top 3, top 5, fica a critério. Lógico, vai depender também da estratégia do que você está planejando, né? Da quantidade de conteúdos que saem na semana no perfil do seu cliente, não é mesmo? E com isso você consegue mostrar para o cliente um embasamento.
comportamento. Por exemplo, se você está testando carrosséis com músicas em alta. A gente publicou 3 carrosséis na semana passada, um deles tinha áudio em alta. Então, realmente, o áudio ele auxiliou, porque esse carrossel ele teve um alcance maior. A gente percebeu, inclusive no gráfico de crescimento, que ele tende a entregar ainda mais. E aí você monta aquela narrativa, como eu falei, né? Você vai buscando, inclusive, quando a gente fala de relatório, a gente também está falando de contar uma história. A gente está falando de você trazer uma narrativa em cima daquilo que você está apresentando, para que não sejam apenas números perdidos. Traz 10 métricas, essas métricas querem dizer o quê no final das contas, né? E aí que entra as suas justificativas, a sua narrativa e a sua explicação para que o cliente consiga entender onde vocês estão, onde vocês querem chegar e se a estratégia que vocês estruturaram, a análise de dados, ela está conseguindo se aproximar desse objetivo, entendeu? E aqui eu tô falando, tudo que eu falei até agora, na verdade, são para todas as plataformas, tá? Como eu falei lá no começo, eu vou montar o relatório, eu separo por plataforma. Instagram, outro bloco, TikTok, YouTube, LinkedIn, Pinterest, enfim, de acordo com cada plataforma em que o meu cliente está. Com isso, ele tem uma visão mais ampla, né? Dentro ali da apresentação, inclusive, eu faço um apanhado. Todas essas plataformas aqui, a gente teve um crescimento conjunto de seguidores, a gente teve um crescimento de visualização. Então, eu pego plataforma por plataforma e no final eu faço uma somatização ali de toda a performance delas, né? E falo para o meu cliente, entendeu? Dessa forma ele consegue entender o contexto de uma e o contexto de todas elas juntas, para saber se realmente está fazendo sentido trabalhar em multicanais. Agora deixa eu dizer aqui uma coisa para você. Se você está gostando desse vídeo, se esse vídeo está trazendo insights, se você está aprendendo, se está fazendo sentido aí na sua cabeça, não se esqueça de se inscrever, de estar aqui toda semana. Toda quinta-feira eu trago conteúdo para você, conteúdo que realmente vai fazer você aplicar no seu dia a dia como social media, né, como produtor de conteúdo, para que você tenha cada vez mais resultado, para que você se destaque cada vez mais e para que você consiga realmente utilizar o potencial que a internet traz pra gente todos os dias, né? Conteúdos realmente que vão te impulsionar a ser melhor, a ser mais profissional e a trazer mais resultado, tá bom? A forma como eu apresento esse relatório pode variar, tá, gente? Na semana eu preencho planilha e eu vou tendo um acompanhamento um pouco mais minucioso, sabe? Eu também tenho acesso a ferramentas, como eu já falei em outros vídeos, né? Até de dica de ferramentas para social media. Eu falo do Reportei, que é uma plataforma de emissão de relatórios. Para apresentar para o cliente, ou eu uso a própria plataforma, ou eu uso um arquivo no Google Docs, ou eu apresento no PDF, ou na própria planilha. Depende do contexto, do que a gente está tentando analisar ali naquele momento, situações específicas e por aí vai. Dentro do kit social media de negócios, você tem acesso a 2 formatos que são os que eu mais uso de verdade, que é a planilha de métricas conjuntas, onde você vai inserindo no seu dia a dia e é gratuita, você só vai fazer uma cópia pro seu Google Docs, né, ali pro seu Google Planilhas, vai preenchendo no dia a dia. E também tem o documento para aqueles que gostam de apresentar de uma forma mais bonita, um visual mais atrativo, que é dentro do Canva, um template muito legal. Ele é muito objetivo, você consegue inserir notas, né, observações, adaptar para as cores e a identidade visual da sua marca como social media. E fora esses 2 documentos, tem vários outros documentos dentro do kit social media de negócio que, assim, é uma preciosidade. Clica no link da descrição para conhecer ele, porque ele realmente é muito completo. Ele facilita muito a minha vida. Ele me auxilia na melhor tomada de decisão ali do dia a dia. Ele faz com que a percepção do meu cliente com relação ao meu trabalho aumente, seja cada dia mais positiva e realmente me coloque nesse lugar de boa profissional capacitada, que tem condição de entregar aquilo que eu entrego, que tem condição de cobrar o valor que eu cobro, tá bom? Clica no link da descrição, não deixa pra depois, que eu sei que você vai assistir aí, depois eu amo. Compra logo, depois tu vai se arrepender, viu? Pois bem, lindos e lindas do meu coração, eu vou ficando por aqui. Me conta se esse vídeo te ajudou, coloca aqui nos comentários, não deixe de se inscrever. A gente se encontra na próxima semana. Um beijo no seu coração. Tchau!